muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui juntinho com a gente. E olha só, pessoal, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre dois temas que são muito importantes. O primeiro é sobre a troca de presentes agora nesse início de ano, né? Muita gente ganhou presente no final de 2022 e agora está querendo, né, fazer aquelas trocas. Então, quais são os direitos, né, os deveres do consumidor? Já nós vamos falar sobre isso. E também ainda hoje, como todo início de ano, né, vocês sempre prometem, não, agora eu vou seguir uma alimentação saudável. Vamos falar então também sobre isso, sobre essas dietas milagrosas, o que é que a gente pode fazer para realmente cumprir, né, ter uma alimentação mais saudável. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Obrigada a você que está aí nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, tá, pela companhia de cada um de vocês. E é claro, também sempre gosto de lembrar que todos os dias que vocês também conseguem nos acompanhar lá pelo YouTube, reassistir quantas vezes vocês quiserem os nossos conteúdos e também acompanhar um pouquinho dos bastidores lá pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Twitter. Tá tudo aqui, ó, na sua tela, você pode correr lá e acompanhar a gente, ok? Vamos começar nosso dia por aqui no estúdio. Olha, nesta época do ano, né, é muito comum que as pessoas ganhem presentes. E se for necessário realizar trocas, tanto por gosto, né, como também por algum defeito na mercadoria, é importante seguir algumas regras definidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E quem vai explicar sobre elas um pouquinho agora pra gente, agora aqui no estúdio, é o advogado Reginaldo Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Reginaldo, pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Um bom dia também para você e para sua audiência. A gente que agradece a sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente sobre esse assunto. De fato, esse é um momento que muitas das pessoas que ganharam o presente querem fazer as trocas, né? Seja por problema de tamanho, adequação. Então, nesses casos, a gente tem algumas regrinhas que devem ser observadas para que não seja frustrado, né? Esse desejo aí de eventualmente fazer alguma troca. Voltando um pouquinho, né? A pandemia ela trouxe uma mudança em relação às trocas de mercadorias. Essas mudanças elas permanecem ou elas também já acabaram caindo e voltaram a ser aquelas regrinhas anteriores? No período de pandemia, nós tivemos um aumento sensível, muito grande, de compras online. Então, a gente já tinha um comércio eletrônico bastante atuante, isso aumentou. Então, isso foi o que aumentou demais no período de pandemia e permaneceu. Com a reabertura das lojas físicas, naturalmente que os consumidores voltaram a visitar as lojas. Mas ainda assim é mais cômodo, né, fazer a compra online. Os direitos dos consumidores são preservados de qualquer modo. Então, essa foi a única mudança. Na política de trocas não houve mudança. Sim. Então, as regras que a legislação do consumidor estabelece ainda permaneceram, não houve uma alteração. Ok, então qual que é o prazo de troca, hein, doutor Reginaldo, para a gente poder sanar essa dúvida aí de uma vez por todas? Esclarecendo. Então, acho que no primeiro momento a gente precisa separar o que é um pedido de um desejo de troca, porque o tamanho não ficou adequado, não ajustou no corpo uma peça, ou o produto que recebeu de presente de repente não foi legal. Então, essa é uma situação. Então, não tem um problema no produto, é só questão do gosto mesmo, enfim, de algum ajuste. Outro problema no caso de um defeito. Sim. Então, vamos separar. Em caso de um desejo de troca, tão somente porque o tamanho não ficou legal, ou a peça não é, enfim, houve alguma questão de gosto, de ajuste e tudo mais, nesses casos as lojas não têm uma obrigação de fazer a troca.
Primeiro esclarecimento é isso importante fazer. Agora, se a loja se comprometeu na sua política interna de fazer essas trocas, aí sim se torna um direito do consumidor. Ok. Então, nesse caso, as lojas, a grande maioria delas, os magazines, né, fazem essa política interna de troca justamente porque querem ver o movimento na loja. O consumidor, às vezes, vai fazer uma troca, acaba comprando mais do que a simples peça que ele ia trocar, etc. Isso acaba sendo vantajosa para as lojas. Então, sim, a maior parte delas tem essa política. Agora, precisa verificar. Quem for fazer a compra para se presentear ou presentear um terceiro, precisa saber exatamente se a loja tem essa política de fazer a troca ou não. Né? E tem diferença se essa compra ela foi feita pessoalmente ou se ela foi feita online? Então, no caso de compras online, a política de troca, ela tem dois fatores. Aí tem um direito expresso no Código de Defesa do Consumidor, que se chama direito de arrependimento, que são 7 dias. Esses 7 dias não exigem um motivo. Não importa se não gostou, se for outra razão. Não quer trocar, você pode devolver. Então somente pode devolver dentro de 7 dias após a compra. Agora, se passar desse período de 7 dias, aí sim nós vamos ter que verificar a política interna de troca da loja. Se isso é possível, se está previsto ou não. E quem é que arca com o valor do frete nesse caso? No caso de troca, apenas por desejo de troca, por tamanho, enfim, como nós já mencionamos, quem arca é o consumidor. Certo. Aquele que deseja fazer a troca. Né? Outro ponto que eu tinha notado aqui, é preciso ter a nota fiscal na hora que for trocar esse produto? O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece o seguinte, em caso de violação de direitos, qualquer documento que possa provar esse direito, provar a compra, é hábil. Então, um recibo, um cupom fiscal, um pedido, etc. Agora, em se tratando de troca, de política de trocas, a nota fiscal se torna muito importante, não é? Então, e aí é um problema, porque às vezes quem presenteia não quer dar a nota fiscal, a nossa cultura, né? Que tem um valor, Tem valor, a nossa cultura não adapta a mostrar o preço do produto, do presente, né? Mas, infelizmente, precisa da nota fiscal para fazer. E se a política interna da loja que vai fazer a troca também estabelecer, por exemplo, que a etiqueta não tenha sido retirada, esse tipo de exigência, precisa então atender. Porque, novamente, as lojas não são obrigadas a fazer essa troca. Então, essa definição de política de troca e como ela vai ser feita precisa ser observada. Então, vamos lá. Os estabelecimentos, eles são obrigados a fazer essa troca ou vai depender da política de troca deles? Porque isso também é uma grande dúvida das pessoas, né? Muita gente chega assim falando, não, mas é sua obrigação de fazer a troca. E aí, doutor? Se a loja se compromete publicamente a fazer as trocas, sim, é um direito do consumidor, se torna um direito. Então, isso ele pode fazer valer perante os órgãos, PROCON, o judiciário, etc. Inclusive, no núcleo de prática jurídica da Estácio, a gente recebe muito, ao qual sou coordenador, a gente recebe muita demanda sobre isso. Quer dizer, é obrigatório, não é? Como é que faz? Então, se a loja se compromete com essa troca, então, sim. Uma questão que é muito recorrente que a gente vê também é sobre como é que vai ser feita essa troca. Qual é o dia que é destinado à troca? Tem loja que estabelece, por exemplo, que não faz troca aos sábados, né? Por conta de uma questão específica da loja, etc. Isso também precisa ser observado. Em alguns estados, nós temos uma legislações estaduais que digam que não é possível, não é autorizada a restrição contra a determinação de dias, etc. Né? Mas no nosso estado não existe essa legislação, então as lojas ainda assim podem estabelecer alguma restrição, como, por exemplo, não fazer troca aos sábados. Então, por exemplo, é interessante que o consumidor, ao comprar o produto, ele procure saber sobre a política de trocas do estabelecimento, né? Isso. Para já tirar todas as suas dúvidas por ali mesmo e saber se vale a pena ou não comprar aquele produto. Exatamente, porque às vezes ele está comprando para fazer um presente para o filho, para o marido, para o namorado, para a namorada, e aí ela não está próximo, ou ele não está próximo à pessoa presenteada para poder fazer a prova já da peça. É claro que nós estamos falando de vestuário e eventualmente calçados, né, que são a maior incidência, mas outros produtos também, né.
eventualmente pode ter essa questão e é preciso verificar na política interna da loja se ela tem essa possibilidade de troca posteriormente. Muito bem. Né? Outra grande dúvida que eu sei que vocês também têm bastante é: produtos que foram comprados em liquidação ou saldos, eles devem ser trocados obrigatoriamente? Por que é que eu pergunto isso? Tem muita gente que coloca lá: peças da liquidação não tem troca. E aí, isso é válido, isso é legal ou não, isso é ilegal? Em se tratando de produtos defeituosos, aí como a gente já separou, né, Isso. que é com defeito e sem defeito. Em se tratando de produtos defeituosos, sim, é obrigatório fazer essa troca ou outras garantias que o consumidor tem. Agora, em se tratando de troca tão somente pela qualidade do produto e etc., aí é preciso observar a política, porque as lojas podem não fazer essa troca. Pode acontecer da loja ter o direito de não fazer essa troca, né? Compras feitas no mercado informal, aqueles, né, dos ambulantes, dos camelôs, eles têm o mesmo direito de troca? Tem o mesmo direito de troca, mas aqui a gente esbarra na prova da compra do produto, Sim. Infelizmente. Então, é preciso ter algum tipo, porque normalmente eles não emitem nota fiscal, então é o primeiro obstáculo para o consumidor isso, né? Então, de algum modo, ele precisa tentar comprovar essa compra, o que pode ser muitas vezes uma dificuldade. Seja para troca simples, né? Por conta de tamanho, de qualidade do produto, de gostos, ou ainda de defeitos que possam apresentar. Então, o mercado informal sempre é um problema. E nós temos muitos casos de mercado informal que acabaram mudando, você perguntou da pandemia, acabaram mudando em razão da própria pandemia. Então, aquele que vendia informalmente, sei lá, um perfume, uma peça de roupa, etc., acabou também migrando para o WhatsApp, por exemplo. Sim. Né? E aí no WhatsApp a compra continua sendo informal. Sim. Eles continuam muitas vezes não emitindo nota fiscal, né? E aí como é que faz para fazer a compra? Então, para fazer a comprovação dessa compra, eventualmente a troca, etc. Né? Então nesse caso é preciso tentar buscar fazer algum tipo de prova nesses casos para fazer valer. Pedir algum comprovante, alguma coisa, né, de que foi efetuada essa compra. Perfeito. Nós temos alguns casos que a gente recebe, inclusive, lá na Estácio, do seguinte: o consumidor faz a compra informalmente, como eu estou dizendo, por exemplo, no WhatsApp, e precisa postar esse produto, roupas, etc., enfim, diversos, pelo correio. E aí no correio, algumas unidades do correio têm um sistema de alfandegário que eles verificam o produto e podem exigir, por exemplo, a nota fiscal. Não tendo a nota fiscal, a mercadoria pode ser retida. E aí o consumidor fica nessa situação. Ele já fez o pagamento para o vendedor, para esse fornecedor, e não recebeu o produto. E o produto está retido, e aí fica nessa condição. Então, nesses casos, o consumidor tem o direito de receber um outro produto. Quer dizer, a peça está lá retida, então a mesma peça precisa ser enviada pelos outros canais que o fornecedor tenha para chegar. O fato de ter havido esse embaraço na alfandegário não é um problema que tenha a ver com o consumidor, tentando deixar claro. E a troca, ela tem que ser feita exclusivamente por quem comprou ou não? Eu posso pedir para um amigo, para minha família, né, também ir lá e fazer essa troca? Desde que tenha o comprovante de compra, que é normalmente a nota fiscal, o cupom fiscal, é suficiente para promover a troca. Né? Okay. E aí a grande dúvida é como trocar, quer dizer, vou colocar aqui novamente uma peça de roupa, né? Sim. Então uma camiseta básica, então eu vou lá, eu posso trocar pela mesma camiseta básica, mesmo que o preço tenha sido alterado, para mais ou para menos. Eu acho que essa informação ela é importante, né? Então eu posso trocar uma camiseta básica por uma outra camiseta básica, tamanho P, eu quero um tamanho M, eu posso fazer essa troca sem precisar despender mais dinheiro para fazer isso, caso seja alterado o valor do produto. Agora, se é um outro produto de uma melhor qualidade, aí naturalmente a gente vai ter que gastar um pouquinho mais para pagar essa diferença, e quanto a isso não há nenhuma irregularidade. E é legal você trazer isso, Reginaldo, porque muita gente às vezes acaba chegando nas lojas, aí estava lá no saldo, né? Não, mas aqui mudou o valor dessa peça. E a pessoa fica, tá, mas e aí, o que é que eu faço, né? Eu vim aqui para trocar. Então foi ótimo você trazer essa informação. Isso.
Então, o consumidor ele pode fazer a troca se for pela mesma qualidade, trocou só o tamanho, isso não há problema, ele pode fazer a troca, mesmo que tenha havido eventualmente alteração. Agora, também o contrário precisa valer. Sim. Então, se a peça custava R$100 e aí chegou na loja está custando 50, ele não tem como receber o dinheiro de volta, né? E nem ter uma outra peça para complementar. O pessoal também quer isso. Vocês também, às vezes, está em R$50, eita, já quero trocar logo por duas. Então, isso não é possível. Também não é né? possível, sim. Tá. Outro ponto que eu tinha colocado aqui, né? Caso aconteça ali algum problema na hora daquela troca, o vendedor ele acaba até colocando alguns empecilhos. O que fazer? A quem é que eu devo recorrer? A quem é que eu devo procurar? Primeiramente, o PROCON. Então, se na cidade, nós estamos falando naturalmente de Maceió, mas tem muitas cidades em torno que pode ter não ter um PROCON instituído, então nesse caso tem alguma dificuldade. Mas nós temos os canais dos PROCON, tanto o PROCON Maceió, dentro da cidade de Maceió, quanto o PROCON estadual, que estão aptos para esclarecer essas demandas, né? Em se tratando de fornecedores maiores, como bancos e tal, a gente tem uma plataforma de mediação digital, que é o consumidor.gov, pela internet, né? Além disso, nós temos muitas vezes algumas lojas grandes possuem canais de comunicação mais apropriados para tratar desse tipo de demanda. Por exemplo, né, um 0800, um canal de chat virtual, etc. Isso também deve ser procurado. Agora, não sendo possível o chat interno, contato, canal de comunicação interno da loja, ou às vezes ela nem tenha, não conseguiu contato lá porque a loja não atendeu, não satisfez o consumidor com a solução do problema. Ele pode, então, procurar o PROCON e fora do PROCON, muitas vezes o PROCON não consegue uma demanda porque o fornecedor não se dispôs a resolver o problema, né? E aí ele tem que procurar o judiciário, aí não há outra dúvida. E aí, muitas vezes, é curioso assim, até observar, o consumidor evita de procurar os seus direitos. E isso alimenta a indústria do desrespeito. Ótimo trazer esse ponto, porque era exatamente o que eu também queria falar. Muitas vezes a gente acaba deixando para lá, né? O consumidor deixa para lá porque ele fala, isso é muito pequeno, não vale a pena, me cobraram um valor na minha conta de celular, não tem problema, era o meu crédito no celular descontou, era uma fatura que veio a mais na minha fatura de cartão de crédito de tantos reais a mais, só é pouca coisa, nem vale a pena correr atrás. Então isso alimenta a indústria do desrespeito por parte dos fornecedores e é por isso que a gente tem tantos casos de desrespeito a todo momento. Então o consumidor ele precisa ficar diligente com as compras que faz, com as cobranças que eventualmente são feitas e em caso de violação de algum direito, ir atrás, porque senão isso, nós nunca teremos uma política adequada na nossa sociedade de respeito ao direito do consumidor. E eu perguntei também sobre essa questão do que fazer, né? Quem procurar logo após que acontecer ali, talvez algum problema durante aquela troca, porque muitas vezes as pessoas já falam assim, eu já vou logo buscar a justiça. E às vezes você está até pulando etapas que você conseguiria resolver antes e também acaba até abarrotando o próprio sistema de justiça e depois reclamando, porque o processo é lento, porque demora muito, né? Ainda também tem isso, né? Isso. O judiciário ele está naturalmente à disposição de todos nós para solucionar as demandas, mas não é o único canal. Nós temos mais canais disponíveis, né, para poder fazer essa intermediação. Então, vale muito a pena. Então, por exemplo, o consumidor tem um problema com o seu plano de telefonia celular, ou fixa, que seja. Ele tem a Anatel, que intermedia em alguns momentos, em alguma situação. Ele tem problema com o seu plano de saúde. Ele tem a entidade de regulação, que também vai fazer a análise de muitos casos. Então, ele precisa também ir atrás de tomar conhecimento desses detalhes, desses canais, para poder fazer uso e, muitas vezes, conseguir resolver. É possível resolver em muitos dos casos. Sim. Né? Não é perdida essa procura. Com certeza, isso é muito bom. Reginaldo, você faz parte do Núcleo de Práticas Jurídicas, você coordena, né? O Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio. Vamos falar também, aproveitar, né, a oportunidade para falar um pouquinho sobre o Núcleo, o que é que vocês fazem, prestam atendimento a toda a sociedade?
A Faculdade Estácio ela está situada aqui no bairro da Jatiuca, então nós atendemos a comunidade tanto do bairro Jatiuca como do entorno também, bairro de Ponta Verde, Jaraguá, Poço, com informações. Alguns casos podem se tornar demandas judiciais e nós encaminhamos para o 11º Juizado especializado em consumidor. A nossa expertise lá no NPJ é em consumidor mesmo. Então, nós atendemos todas as demandas que nós estamos aqui conversando e outras tantas, né, sobre essas questões. Nós atendemos todos lá, tanto com esclarecimentos, sim, quanto por propriamente ajuizamento de ações. Então, lá o núcleo atende por meio dos acadêmicos nossos, que estão nos últimos anos, então eles já estão prestes a entrar no mercado. Uhum. Então, além de serem acadêmicos que já estão com um nível de expertise muito grande, também nós temos advogados, além da minha pessoa, que supervisionamos todos os trabalhos e promovemos aí o atendimento. Então, os consumidores que eventualmente tiverem dúvidas sobre questões de direito do consumidor, podem nos procurar, nós faremos o atendimento e, se for o caso de ajuizamento de demandas, nós também vamos promover a orientação e encaminhamento. Muito bem. Quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais informações, como é que pode entrar em contato com vocês? Nossa estrutura física, no caso, na Faculdade Estácio, na Rua Pio 1270, aqui no bairro da Jatiuca. Nós estamos atendendo das 8 até as 14 horas todos os dias e as pessoas podem nos procurar lá que nós faremos o atendimento e esclarecimento. Além disso, só me permitir acrescentar, claro. Também nós temos um posto de atendimento do Procon Maceió. Sim. Então, além desses atendimentos que nós fazemos, o Procon Maceió também está instalado no nosso NPJ. Ah, que legal. Isso. E é o único posto de atendimento na parte baixa. Então, às vezes a pessoa não quer se deslocar aos outros núcleos mais longe, né? No centro, por exemplo, pode se valer daqui da Jatiuca, que é o único que tem na parte baixa, nos procurar, que nós também temos aptidão para atender, marcar audiências e tudo mais. Muito bem, então, para você que não sabia, tem Procon sim aqui na parte baixa, né? Fica lá no NPJ da Estácio. Vocês podem buscar mais informações entrando em contato com eles. Olha que legal, muito bom. Talvez você queira resolver algum problema e, como muito bem disse Reginaldo, você não quer se deslocar até o centro, né? Não quer pegar trânsito, dificuldade para estacionar. Você pode resolver tudo isso aqui na parte baixa da cidade. Coisa boa. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Gostei bastante, Reginaldo. Eu que agradeço, fico à disposição. Ai, volte sempre. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. E olha, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco a gente está de volta.